Muito bem, então nós vamos falar aqui sobre essa questão dessa nova tributação, dessa proposta de revisão da tributação, e isso eu vou falar de uma maneira bem simplificada, bem curta, porque eu não quero entrar nos detalhes da coisa. Eu vou falar em linhas gerais sobre o que está sendo discutido e um pouquinho sobre como isso, quais são os impactos e um pouco da racionalidade por trás de algumas medidas, né? Então, o primeiro ponto que é importante falar é que o pessoal fala muito assim, mas a tributação dos dividendos ela pode assustar os investidores do mercado de ações. Veja, não necessariamente, principalmente aqueles que buscam dividendos e tudo mais. Quem sabe o funcionamento do dividendo sabe que ele é uma transferência de resultado da empresa para o acionista. Então a empresa deu resultado, porque não existe investimento em ações, existe investimento em empresas. Você compra uma ação de uma empresa. É claro que existe a abordagem especulativa do investimento em ações. E isso aí é outra conversa, né? Mas assim, para quem investe em empresas, o dividendo é uma transferência do lucro que é feita para o acionista. Muito bem, nesse processo de transferência de lucro, atualmente a tributação se dá na empresa, então a empresa paga o imposto e essa transferência é a título, vamos dizer assim, ela é isenta, né? Ela não tem a incidência do imposto mais sobre ela. Muito bem, nesse caso específico, o que acontece? Se você pretende substituir o imposto cobrado na empresa por um imposto cobrado de quem está recebendo o dividendo, você vai ter uma alteração no próprio comportamento da empresa. Porque a partir do momento em que ela não valer a pena ou ficar caro ela fazer essa transferência do lucro que ela tem, parte desse lucro para o acionista, qual vai ser o procedimento que ela irá adotar? O procedimento que ela irá adotar vou dar um exemplo que ela pode adotar. Ela pode comprar as próprias ações. Então, quando ela compra as próprias ações, ela reduz o número de ações disponíveis. Então, ela procura, dentre os acionistas, aqueles que não querem mais ações, ela vai lá, ou que coloca suas ações para vender, ela vai lá e compra essas ações. E com isso, ela reduz o número de acionistas e, como a participação do investidor aumenta, o que acontece? Ele passa a ter um resultado maior, porque um pedaço maior da empresa é dele. Veja, isso não quer dizer que ela vai anular a transferência de dividendos, não. Até porque existem os dividendos mínimos obrigatórios. Então ela vai pagar um dividendo mínimo obrigatório, na pior das hipóteses, e aí o investidor vai ter um menor recolhimento de imposto de renda na empresa. Com isso, o lucro da empresa, o lucro líquido da empresa aumenta, porque a partir do momento que você paga menos imposto de renda, o lucro líquido é depois que você tira todas as despesas e a tributação. Então, o lucro líquido é depois do pagamento de impostos. Ora, se você vai reduzir os impostos, você vai gerar um lucro líquido maior. E aí você vai ser tributado nesse momento que receber esse imposto. Que receber esse lucro. Então, essa mudança, né, de perspectiva, ela com certeza vai ter uma perda, porque a alíquota que se pretende colocar no início, quer dizer, essa que foi proposta pelo governo, é uma alíquota alta, é uma alíquota de 20%, é uma alíquota elevada, mas isso aí vai passar pelo Congresso. Então, o Congresso vai trabalhar em cima e vai discutir com os interessados, né, que não são pessoas que têm pouco poder de influenciar essa decisão. Então ele vai discutir com os interessados. Na realidade, os interessados vão ao Congresso, vão fazer a sua exposição de convicções, e a partir daí vai sair uma nova alíquota
provavelmente sairá uma nova alíquota. Eu imagino, não estou dizendo que sairá efetivamente, mas é bem provável que saia. Muito bem. E aí, qual é o grande problema, ou qual é a grande questão de fundo que está por trás disso aí, inclusive com relação a uma informação que foi passada no começo, que foi a questão da tributação, daquela isenção de até R$20 mil por mês e tal. Bom, a ideia aí, nessa questão da isenção, é porque existe muito, eu não sei se esse é um conceito que é conhecido de todo mundo, mas existe um conceito que se denominou pejotização. Pejotização é a transformação de uma pessoa física em uma pessoa jurídica. O que é isso? Você constitui uma empresa para você e você presta serviços, principalmente serviços de elevado valor, para outras empresas e o seu o seu pagamento vem por meio do quê? Do pagamento da empresa que contratou a sua empresa, e aí você tem uma tributação diferenciada. Se você fosse um empregado, você receberia lá o seu salário por aquela prestação de serviço, e você teria todos os encargos envolvidos ali, FGTS, 13º e férias, e por aí vai. A contribuição para o INSS. Então, tudo isso daí estaria no custo da contratação de você como pessoa física. Por outro lado, quando você é contratado como pessoa jurídica, a empresa, por exemplo, se ela for optante pelo Simples, você vai pagar 4,5%, dependendo do valor que você fature, até R$360 mil por ano, você vai pagar 4,5% e acabou. E aí, o lucro que essa empresa gera, ele é transferido para você na forma de transferência de lucros. E essa transferência de lucros, ela era isenta. Aliás, ela é isenta. Esse ano ela é isenta. Até porque essas regras, se aprovadas, só valeriam para o ano que vem. Então, isso aí tem um impacto grande, porque tem muita gente que tem essas empresas, pessoa jurídica, e aí tem vários segmentos da sociedade, pessoas que recebem valores consideráveis e que sofrerão impacto desse tipo de medida. É lógico que se o cara tem uma microempresa que está atuando ali, né? Por exemplo, ele tem um pet shop. Aí tem lá o pet shop, ou tem uma padaria, eu gosto sempre de falar da padaria. Então ele tem lá uma padaria, e aí o que ele vai fazer na padaria? A padaria dele é uma microempresa, o lucro da padaria ele pode transferir para ele, e ele não paga nada de imposto do que ele recebe de lucro da padaria. Agora, se adotada essa alíquota, ele vai passar a pagar um imposto sobre o ganho que ele tirar, sobre o lucro que ele tirar da empresa. E aí surgiu essa história da isenção de até R$20 mil. Então, realmente, se você tem uma microempresa e você ganha até R$20 mil, isso está sendo isento. Não necessariamente, exclusivamente, uma microempresa operacional. Você pode até ser um pejotizado, mas pagar menos. Mas faturar menos, fatura pouco. Você, sei lá, você é um professor, e aí você dá aula em cursos, ou você, enfim, advogados e essa coisa toda. Então você tem a empresa, você gera o lucro ali, o faturamento pela empresa e tem isso aí. Então isso é talvez o ponto que tenha um grande impacto nessa história, porque também vai trazer um monte de gente que atua nesse segmento, que é afetada por isso e que tem um contato maior tem uma influência, né, no mundo, tanto no mundo da comunicação, no mundo empresarial, né, por exemplo, enfim, consultores e essa coisa toda, consultorias que são prestadas, essa coisa toda, e que tem acesso a pessoas que decidem, né? Então, a gente vai ainda ver um caminhar desse tema, e se esse processo não for votado rapidamente, você vai ter muita discussão ainda
para poder fazer a modelagem e ver o que vai sair no final. Qual é a minha previsão do que vai sair? Não tenho a menor ideia. Pode sair muito parecido com o que entrou, mas pode sair bastante diferente também. Então, eu não vou nesse vídeo aqui falar sobre as outras formas de tributação, as outras alterações são feitas porque eu queria focar exatamente nessa questão da tributação de lucros e dividendos para dar essa visão geral, uma visão bem, um comentário mais para que você tenha noção do que, assim, de quais são alguns impactos que isso pode ter, né? Só um detalhe que seria que várias empresas hoje elas se beneficiam de uma transferência de resultado. As empresas que eu falo agora são as sociedades anônimas ou as companhias, aquelas empresas SA, que elas se beneficiam de uma forma de transferência de recursos, ou seja, proventos, né? Porque os proventos seriam dividendos, juros sobre capital próprio e por aí vai. Então, os juros sobre capital próprio é uma forma de proventos que ela permite que a empresa faça uma dedução no seu imposto de renda. E há várias empresas, várias sociedades anônimas ou empresas SA que pagam seus proventos majoritariamente na forma de juros sobre capital próprio. Para essas existirá um impacto, sim, porque você pode até falar, mas o juro sobre capital próprio que o acionista recebe, ele sofre a incidência do imposto de renda. Sim, sofre. Porém, o lucro da empresa ele é um pouco maior. Por quê? Porque ela tem a dedução de imposto nessa transferência por meio de juros sobre capital próprio. Então, ainda que o novo recebimento venha por meio de juros sobre capital próprio, aliás, que venha por meio de um dividendo tributado, o lucro da empresa será reduzido porque ela deixará de ter esse benefício fiscal. Mas, enfim, essa é a ideia geral, mais para discutir e para trazer o conceito aqui para a gente, porque é um tema do canal, né? E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, e se ainda não fez sua inscrição no canal, inscreva-se, que é para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!